Pra ser bem sincero, eu fui experimentar esse prato depois de bem velho, por um preconceito que eu tinha com ele. Afinal, pra que eu vou pagar por algo que se vende em qualquer mercado e que se faz em 3 minutos? O peso do erro me privou por muito tempo de provar o que é um verdadeiro ramen. E não é miojo como eu acreditava antigamente. Um bom ramen passa bem longe de um simples e químico macarrão instantâneo. Então vamos lá? Tá ouvindo esse barulho? Refogado. O ramen ou lamen é um prato japonês à base de macarrão chinês chamado min ou men, uma base líquida com caldo de porco, peixe ou frango e miso, pasta de soja fermentada, ou shoyu, molho de soja, temperados com tare, que é um molho para dar mais sabor, adicionais que dependem da receita e da região do Japão. O mais comum são algas, carne de porco assada, cebolinha e naruto. Não, eu não falo daquele guri de cabelo amarelo que fica gritando o tempo todo. O naruto que falo é uma massa de peixe moldada com um desenho de um redemoinho, e sim, essa é a origem do nome do Naruto do desenho, e por isso essa ligação que ele tem com o ramen. Se você vê, o símbolo do Naruto é sempre esse redemoinho, e o próprio Rasengan é o poder dele, que é um monte de redemoinho de ar e chakra. Não, eu não sou otaku, eu pesquisei isso. Mentira, eu sou otaku. Não, eu não sou otaku. Eu gosto de anime. Bom, não importa. Só que o ramen nasceu na China, assim como o macarrão que estamos falando aqui. Como eu disse no começo, o men, o macarrão chinês, é feito à base de farinha de trigo, água alcalina, segura esse detalhe da água alcalina que eu explicarei depois, hein? Eu vou cobrar. E sal. Segundo os documentos históricos, o primeiro japonês a provar a iguaria foi o senhor feudal conhecido como Mitokoumon, do século 17, quando foi recepcionado por Shu Shunsui, um confucionista. Porém, nessa época, o prato ainda não se popularizou. Graças a uns canhões americanos e um pouco de sangue no olho dos Yankees diante dos japoneses, chegou a era Meiji no Japão, abrindo os portos japoneses e intensificando o comércio de produtos importados. E com isso se criou o bairro chinês Shukagai, em Yokohama, importante cidade portuária dos Nihonji. Nesse bairro surgiram os primeiros restaurantes chineses do Japão, e esses sim foram os responsáveis pela massificação do ramen, conhecido na época como Shinasoba ou Chuka Soba, literalmente o soba chinês. Um adendo. Soba é a palavra para trigo sarraceno no Japão, mas costuma denominar os macarrões usados na cozinha japonesa. Voltamos ao ramen. Em 1899, um tratado assinado entre o Japão e a China deu maior liberdade para os cidadãos dos dois países andarem de um lado para o outro, e nessa época muitos chineses começaram a comercializar o Shinasoba, o ramen, e o Shinamanju, gyoza, em pequenas barracas. E imagino que deve ser como as barraquinhas de yakisoba que tinha antigamente espalhadas pela zona sul de São Paulo, assim, quem viveu aprovou. Será que elas ainda existem? Quando eu fazia universidade tinha um cara que fazia yakisoba, cara, era uma delícia, e era baratinho. Pulando no tempo, depois da Segunda Guerra e de toda aquela merda de atentado nuclear que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, o ramen se tornou um prato mais barato e popular com a importação da farinha de trigo americana. Além de tudo isso, o ramen se tornou um símbolo japonês difundido no mundo todo. Agora vem o motivo histórico de eu ter demorado a conhecer um bom ramen de verdade. O responsável por isso é um caboclo chamado Momofuku Ando, no ano de 1958. Ele foi o criador do Nissin Lamen, nosso popular miojo, o mata-fome da madrugada, o vulgo não sei cozinhar pleura nenhuma e vou mandar um único miojo que sobrou na despensa. Sabor tomate com validade de outubro de 2005. Eu tô com preguiça desgraçada de fazer qualquer coisa e eu preciso sobreviver. E minha carteira tá cheia de esperanças de um futuro melhor. E a foto de um político que eu só coloquei porque tinha um calendário atrás. Mesmo tendo um celular de última geração com uma agenda muito melhor, eu vou usar esse calendário. Enfim. Ele permitiu que qualquer pessoa pudesse fazer seu próprio lamen e popularizou essa denominação. A industrialização do lamen foi o agente popularizador deste prato pelo mundo. Mas vamos combinar, é uma comida de SOS, quando você tá precisando de algo rápido e efetivo. Mas bicho, isso é uma merda! E deve dar um câncer fodido se você o come regularmente. Lembrando você que é um desses, o macarrão do miojo passa por um processo de fritura antes de ser embalado. Passa longe de ser uma comida saudável. E não digo isso pra deixar de comer. Eu como de vez em quando, mas não faça disso sua alimentação básica, pelo amor de Jah. Fora que aquele pozinho do satanás tenta simular pelo menos uns 15 ingredientes para temperar seu miojo. Mas se for comer, uma dica. Compre os que vêm direto do Japão, China ou Coreia, que muitos têm verduras e carnes desidratadas em outros saquinhos. Já é um ganho de ingredientes. E lembre-se, os coreanos são apimentados pra diabo, principalmente os Nongshim. É uma marca que eu adoro. Uma curiosidade básica. A China é o maior consumidor de macarrão instantâneo do mundo, segundo a Associação Internacional de Macarrão Instantâneo. E antes que você ache que isso é uma das minhas piadas ruins, de fato existe essa associação. E se chama WIDA, WIDA, World Instant Noodle Association. Isso aí. Pode procurar na internet, tá lá. Outra curiosidade.
Na cidade de Yokohama, existe o museu do Cup Noodles, dedicado ao macarrão instantâneo e ao Momofuku Ando, o criador. Mas vamos, pelo amor dos meus filhinhos, voltar ao ramen de verdade. Lembra que eu falei para guardar informação sobre a água alcalina para a produção do macarrão de ramen? Segundo a tradição, essa alga deixa o macarrão com mais esponjosidade e maciez. Assim que quando for fazer seu ramen caseiro, adicione na água do cozimento uma colheradazinha de bicarbonato de sódio. Isso dará à massa essas características tão desejadas. Como diz a minha professora, ela ficará mastigável. Como é uma comida nacional, há de se pensar que existem vários estilos de ramen em cada região, por uma questão bairrista e de ingredientes disponíveis em cada região, claro. Descreva alguns que achei na minha pesquisa. Tokyo Ramen se faz com caldo de frango e de porco, porém alguns também usam o dashi para temperar a sopa. O dashi é aquele caldo feito com peixe bonito, seco e moído. Acho que a marca mais conhecida é a Hondashi, e a massa dele é ligeiramente fina e crespa. O Sapporo Ramen, gente, só um outro adendo, desculpa esse ramen que eu falo, é vício do espanhol, tá? Vem da parte mais ao norte de Hokkaido, o berço do miso ramen no Japão. Feito com porco, frango ou peixe, a sopa é temperada com miso vermelho e geralmente coberta por brotos de soja, carne picada e milho. E aí tem as famosas fatias de chashu, que é a barriga de porco assada e ovo cozido e marinado. Uma delícia. Hakata Ramen vem da região de Fukuoka. Sua principal diferença é no tonkotsu, a sua sopa à base de ossos de porco. Enquanto as sopas no geral são feitas de fogo lento, o tonkotsu é fervido em fogo alto, dando um sabor mais acentuado e um aspecto mais opaco e esbranquiçado ao caldo. Quando você vai no restaurante que vende ramen de verdade, e eu recomendo fortemente você ir a um, pode ser que ele ofereça a receita da casa, ou que ele ofereça as bases da sopa e os complementos em separado. Para não ficar boiando, tal qual um pedaço de cebolinha de tigela de ramen, essas são as bases mais comuns de sopa. Shoyu, molho de soja. Acredito que seja mais comum, a base de caldo de frango, e se agrega 2 colheres de molho espesso de soja nesse caldo. Tradicionalmente se agrega depois um pouco de extrato de pimentão vermelho com óleo de gergelim. Inclusive quando eu aprendi a fazer ramen, foi essa receita que eu aprendi. Tonkotsu. A sopa é feita com caldo de osso de porco, tem bastante corpo e gordura, e ele ganha uma cor esbranquiçada. Miso. O mesmo criado em Sapporo, no caldo de frango se adiciona um pouco de massa de miso. Em algumas regiões se agrega um pouco de manteiga. Shio. A mais simples de todas. Nessa se sente a maior influência da China. Shio significa literalmente sal em chinês. Se baseia em caldo de frango, alga kombu, sake mirim e sal. Eu aprendi a fazer ramen aqui no Chile. A Rosária me deu de presente de aniversário um curso de como fazer ramen e gyozas com a professora Mariko Sano. Ela é japonesa e vive aqui em Santiago há alguns anos. Aprendi com ela desde fazer a massa até a montagem final do prato, além de confeccionar os gyozas e como cozinhá-los à moda japonesa. Eles ficam meio que grudados juntos por baixo, fica muito bom. Um dos segredos dela para a sopa era comprar um molho chamado Metsuyu, que é um composto de caldo dashi, molho shoyu, sake mirim e açúcar, mas ele já vem tudo pronto. Alguns são bem espessos para serem diluídos em menor quantidade, outros vêm mais líquidos. Uma colher por tigela de ramen já é o bastante. Uma lembrança muito boa de ramen que eu tenho foi na minha última visita em São Paulo, no final de 2018, quando eu e a Rosário Gael fomos ao Lamen Kazu e comemos lamens à base de miso e de shoyu, além de tomarmos um chá gelado de cevada que tinha um sabor meio defumado e era muito refrescante, muito gostoso. E não tinha álcool, apesar de ser de cevada. Além disso, as pessoas que nos atenderam foram muito legais e divertidas. Foi um ótimo serviço. E ainda por cima ficaram brincando e cuidando do Gael quando a Rosário precisou ir ao banheiro. Uma das donas nos serviu muito bem e o serviço é muito rápido. Eu recomendo demais o Lamen Kazu. A unidade que eu fui fica na rua Tomás Gonzaga, 87 Liberdade, São Paulo, bem perto do metrô Liberdade. Então é isso. Tal como Naruto, siga sua vontade ninja e vá correndo atrás de um ramen mais próximo. Eu fico por aqui. Agora é hora da Ama e Senhora de la Sessão de Recados. Agradecer a todos os recadinhos. Um abraço e até mais. Tá bom. Só recadinhos no Twitter, a melhor rede social depois do Instagram. Me desculpa. Nem fudendo. Sim, eu gosto mais no Instagram. Primeiro que tudo, agradecer a Pris Guerreiro. Guerreiro é um apelido, é um sobrenome espanhol, pô. A Pris Guerreiro pela nossa primeira arte dos chefs. Ela fez um desenho baseado no episódio sobre fermentação natural com a Kim Matsudaira e o Caio Pamio. Pris, muito obrigado pelo carinho, você está no nosso coração. Ela fez um Pãozinho. Um pãozinho, um desenho de um pão muito bonito. E ela bonito. escutando o podcast. Eu adorei. Falando de pão, eu queria agradecer ao @DNFênix e ao Brad pela citação do último episódio. E sim, pão de fermentação natural demora um pouco mais. Mas vale a pena. É só você coordenar os tempos. Não é exatamente um bicho de 7 cabeças. No Instagram, o João Castro de @Se Metendo na Cozinha descobriu nosso podcast através de uma seguidora dele. Adorou o podcast e nos divulgou em seu Instagram.
Muito obrigado. Essas pontes e conexões que fazem valer a pena nosso projeto. Mais do Caio que o meu, mas... Mas você faz parte. Eu faço um monte de recado. E sigam o Instagram @se metendo na cozinha. com informações detalhadas sobre ingredientes e receitas rápidas. É muito legal e tudo bem explicado. Eu gostei desse Instagram porque ele é mais ou menos... Larica, não Mia. Ele é mais ou menos parecido com o nosso podcast. É bem legal. Ele separa alguns ingredientes e dá um breve descritivo deles, né? Com a foto e para que eles servem. E algumas receitas também. Eu gostei, pra caramba. Agora o Mogli, do galera do HAL, ele tentou me colocar numa casa de caboclo com a Mari Ribeiro, do podcast Mileniados e Novela Cast. Melhor nome possível, Novela Cast. Porque eu não a convidei pro podcast sobre café. Só que ele mal sabia que ela já havia ouvido o episódio e convidado eu e a Nath para um futuro podcast sobre café que ela irá fazer. Isso porque ela é barista. Ah, ela é barista? Sim, e ela sempre posta coisas sobre café. É mó legal. É isso aí. Rolou um quiprocó no Twitter sobre a ordem do arroz e do feijão no prato. Mas isso é coisa de brasileiro, né? É. Chileno não come arroz com feijão. Não, Chileno é chato. não. Chile não é legal. Eu tenho um brasileiro aqui que é bem chato. Nem vou falar. Eu queria agradecer ao Marcelo e ao Rodrigo do Entre Fraldas, porque direto, num dos melhores ataques de oportunidade, eles sempre indicam a gente. Yeah! Para as pessoas que querem ouvir podcast. Entre fraldas! Nossa, desculpa, que eu adoro. E eu tô... começo. Estamos devendo um vinho. Quando a gente passar em Minas e, cara, eu queria muito morar em Minas. Se o Brasil não tivesse do jeito que tá, eu estaria em Minas. Ouro Preto. Gente, só pra vocês conhecerem um pouco mais do Caio, ele sempre quer morar em todos os lugares. Ele tem meio que esse romanticismo pelos lugares. E ele sempre quer morar lá. Só que- Minas é um deles. Minas tem Mas, queijo. gente, ele também quer morar no Santos. No Santos. Praia, velho. Praia vai ter trabalho. Não posso morar na praia, tipo, sei lá, em qualquer outra praia que não tenha trabalho. Mas enfim. Eu queria mandar um abraço também pro pessoal do podcast Nicolas, um podcast que fala apenas sobre um ser iluminado de graça e desgraça, o yin yang da indústria cinematográfica, Nicolas Cage. Temos um podcast sobre Nicolas Cage. Nossa, tem um podcast pra literalmente tudo. Me desculpa, galera, mas isso me surpreendeu um pouco. Cara, é o melhor podcast, cara. Eu vou acabar o meu podcast por vergonha aqui. Então, eu ia falar do meu filme preferido do Nicolas Cage, que é um que ele é... Acho que ele trabalha de ilusionista, de mágico, e ele consegue prever coisas no futuro, tipo, alguns... Acho que até um minuto no futuro ele consegue prever. E é foda. E ele acaba dando uma bimbada com a mina, e ele descobre que quando ele tá com essa mina, ele consegue prever, tipo, dias à frente. E tem uma conspiração com o governo e tal. É bem legal. É horrível, mas é muito bom. Aí eu sou mais do romance, aí eu gosto da La Ciudad de Los Ángeles. Certo. Ai, que lindo filme. E também gosto do outro, mas não é muito conhecido. Homem de Família? Não! The Burning Man? Não. Qual? A mandolina do capitão. Cara, que diabo é isso? A mandolina é como uma guitarra pequena, como um cavaquinho italiano, não sei como Um falar. cavaquinho, velho. É muito legal. Eu também queria mandar um abraço ao Gigalovax Cândido, @Cândido_arte, ilustrador foda, que nos deu uma puta força no início do podcast. Apresentando a todos os amigos, ao pessoal do Lado do Negro da Força, Yay! podcast que eu sempre escuto. O trabalho mais recente dele foi desenhar a capa do livro A Cientista Guerreira do Facão Furioso, Olha. obra afrofuturista do já conhecido escritor Fábio Cabral, @K_Brau. Eu ainda não li, mas eu preciso comprar e ler. Valeu, Cândido. Obrigado mesmo, cara. Um abraço também para Mari Ribeiro, @ Eu, a Mari Ribeiro. e a Cafeína e ao... Caralho, Caio, esses nomes são muito difíceis. Vai. Fuzileiro Nasal, Vai ler @Exu_2. Que colocou Refogado na sua lista de podcasts favoritos. É muita honra para um projeto recém-nascido gravado com um LX3000. Mas agora não, agora Não tem outro. mais, hein? Agora tem outro. A gente comprou um microfone novo, vamos ver se o som fica melhor. A gente é muitas pessoas, né? A Rosário comprou pra Eu mim. comprei pro Caio pro presente do aniversário dele. Pra ele continuar fazendo podcast que ele Ela tá tanto comemorando adora. que eu tô cada vez mais perto da morte. É. Ela quer meu microfone, quer minha herança. Um abração Ao @Luciano_Guin. que adorou a participação da Nath Trivelli. Ai, que a Nath é como tão bacana. Sim. Ela é muito legal. É Eu mesmo. adoro ela. No podcast sobre café, achou seu relato apaixonante e espera que ela crie um Twitter para falar de café e cachaça. Já passei o recado pra ela. Não, eu não passei, passou o Eu Caio. O Matheus @Lapchensky. também adorou o episódio de café e eu também adorei. Mas o que eu mais adorei é a Nath. Sabe quem mais adora a Nath? Quem? O Gael. Ai, o Gael adora. O Gael é nosso filho, ele adora a Nath.
Aquela Cristina levantou a polêmica. Café só sem açúcar. Se tiver açúcar, é suco. O que você acha? Eu adoro suco. Ok. Pra mim isso não é um ataque. Eu adoro suco e adoro café com açúcar. O James Winter me pediu uma receita de pastel de choco, mas eu tive muita dificuldade de achar uma receita decente em português. Olha só, Rosário, as que eu achei levavam creme de leite. Eu acho que algum brasileiro chegou e falou, bota creme de leite aí que é nóis. Só que, gente... Isso não leva creme de leite. Também não leva. Pode Não falar. leva queijo, nem creme de leite. Pelo amor de Deus. Aprendam a amar o ingrediente principal. Só assim. Mas eu acabei achando uma receita legal. Chama Receita de Pastel de Choclo do Vô Chileno. Ela tá feia ao original, então, James, aproveita aí. Agora sobre o episódio de quentão. O @Schussler me explicou como funciona o quentão feito em Santa Catarina. Se mistura com vinho, cachaça, canela, gengibre, cravo e açúcar. Deve dar uma bad vibe do caralho isso aí. E depois @Josimanrique corroborou que se faz o mesmo no Paraná. E concordou comigo, é um convite à dor de cabeça. E acabou a sessão de recadinhos por hoje. Acabou! Se vocês quiserem falar comigo, falar sobre receitas, mandar desenhos, mandar suas receitas, mandem suas receitas, mandem fotos, mandem o que vocês tiverem de comida por aí. Eu estou no Twitter e no Instagram como @ocaiosan. Bom, gente, tchau! Tchau, gente!